pessoas, esse é o canal Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar sobre a história de Kingdom Hearts. Bom, Kingdom Hearts é um jogo conhecido por ter uma história assim um pouco que não faz sentido muito, assim. Se você é que nem eu que jogou Kingdom Hearts lá atrás quando saiu o 1 e o 2 e esperou, sei lá, 13 anos eu acho que foi pra tá saindo o 3 finalmente agora, aleluia. Então talvez você não lembre muito da história, ou talvez você só não tenha entendido porque é muito confuso mesmo, porque nem eu não tinha entendido umas coisas. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando a história do jogo do Kingdom Hearts, não indo em detalhes nem nos maiores segredos, mas explicando o suficiente pra você entender o que está acontecendo e chegar no Kingdom Hearts 3 e falar, ok, não estou brisando completamente, mas talvez um pouco porque é meio confuso. Esse vídeo tem spoilers, eu acho que é óbvio, né, que esse vídeo tem spoilers. Então, o Kingdom Hearts a gente conhece como a história do Sora, que é esse menino que controla uma Keyblade, que é uma arma específica em formato de chave, e ele junto com o Pateta e o Donald passam por vários mundos do universo da Disney pra, enfim, salvar pessoas. Mas a história não começa aí e ela tem muito mais do que isso. Esse vídeo talvez tenha duas partes, eu vou descobrir enquanto eu gravo na edição e tudo, mas é bem possível que isso aconteça. Era uma vez, lá atrás, antes de qualquer jogo aí existir, um universo com muita harmonia, muita sabedoria, muita luz, muita paz, muito tudo. E todos os corações, as coisas vivas estavam unidas nesse lugar chamado Kingdom Hearts. E esse local era protegido por uma lâmina específica chamada Blade, né? Só que, como em toda a história fantástica, de fantasia e enfim, as pessoas começam a lutar por esse Kingdom Hearts com armas chamadas Keyblades, que são armas em formato de chave. E isso deu origem às Keyblade Wars, né? Os jogos que falam mais sobre o passado do universo vão falar sobre essa guerra. Como em toda guerra, muitas coisas são perdidas, incluindo a Blade que protegia o Kingdom Hearts, portanto, esse lugar, essa entidade foi perdida pra escuridão. Aí beleza, passa um tempo, a galera tá lá vivendo, tocando a vida, é nóis. E de repente aparece esse cara chamado Xehanort, que ele é um mestre de Keyblade que resolve ir atrás do Kingdom Hearts. Algumas pessoas já estão indo atrás do Kingdom Hearts, mas esse cara é o cara em questão, tá? Grava esse nome. A princípio, primeiro o Xehanort ele fala que ele quer o balanço do universo, mas depois ele começa a querer uma Blade que nem aquela que protegeu o Kingdom Hearts pra ele. E pra fazer com que aquela arma aparecesse, ele tinha que juntar um coração de luz com um coração de trevas, né? Porque Kingdom Hearts é isso, né? Basicamente agora a gente vai entrar na história do Birth by Sleep, que honestamente é um dos melhores jogos da franquia, porque ele de fato te dá algumas respostas sobre o que tá acontecendo. O Xehanort pega um dos aprendizes dele e separa em duas partes. Então a parte que seria de luz é o Ventus, e a parte que é sombria e de trevas é o Vanitas. O Ventus ele pega e manda pra uma academia que ensinam a lutar com Keyblade, e manda pro mestre Heracus, e é lá onde ele conhece a Aqua e o Terra. Né, os três juntos, esse trio, são protagonistas do Birth by Sleep. O Vanitas não tem a mesma chance, e como ele tá tipo sofrendo muito com aquela identidade que ele carrega, ele faz um exército de Unversed, que são criaturas que são o oposto da humanidade. O Birth by Sleep começa com a Aqua e o Terra fazendo o teste para se tornarem mestres em Keyblade, né, em dominar a Keyblade. A Aqua passa e o Terra não, e de acordo com a avaliação, o Terra tem muita escuridão no coração dele para conseguir dominar a Keyblade direito. Então o Terra fica muito pistola, e aí ele sai, foge de lá, indo atrás do Xehanort pra arrumar uma forma de controlar essas trevas no coração dele. O Ventus descobre isso e vai atrás do Terra, e todos esses meninos fugindo causam um monte de problema nos universos com os Unversed, e aí a Aqua basicamente vai atrás dos dois pra tipo resolver os problemas, porque Birth by Sleep é isso, é o Terra e o Ventus causando problema e a Aqua tem que limpar tudo, né? E o Terra encontra o Xehanort, só que o Xehanort começa a manipular o Terra pros propósitos dele. Mas antes da gente voltar a falar do Xehanort, no meio do caminho, o Terra vai parar na Destiny Islands, que se você tá lembrado de Kingdom Hearts, é o lugar da onde o Sora, a Kairi e o Riku vieram, que são os protagonistas do Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2. E ele vê no Riku um potencial para usar o Keyblade, então ele faz dele o seu sucessor, né? Ele meio que passa um poderzinho mágico, enfim. E aí a Aqua passa pelo mesmo lugar e ela faz a mesma coisa com a Kairi. Aí talvez você me pergunte, mas e o Sora? A gente vai chegar lá. O Xehanort
encontra o Ventus, aí ele pega, junta o Ventus e o Vanitas e faz a tal da Blade lá que ele tava querendo desde o começo. E ele usa essa arma pra derrotar o Terra. Quando ele derrota o Terra, ele toma posse do corpo dele, e aí essa criatura toda junta é o Terra Norte, né, que a gente chama. O Mickey e a Aqua chegam meio que pra salvar todo mundo. Eu tô falando, o papel da Aqua nesse jogo é isso. Só que as coisas não dão muito certo, eles separam o Ventus e o Vanitas, né, da arma lá que o Xehanort fez. O Xehanort some junto com o coração do Ventus, o Vanitas e os Unversed são destruídos e a Aqua fica presa numa dimensão que é meio que no meio das coisas, entre a luz e a escuridão. E o Sora, ele ganha o poder da Keyblade porque, de alguma forma, ele encontra o coração do Ventus e ele ele aceita ser o protetor. E é por isso que ele meio que consegue essa habilidade de mexer nas Keyblades como o Riku e a Kairi teriam por causa do Terra e da Aqua. Então um cara chamado Ansem the Wise acha o Xehanort e como ele quer estudar os efeitos da escuridão no coração das pessoas, ele pega o Xehanort, que já não tem muita memória das coisas que aconteceram, e faz dele o seu aprendiz. À medida que ele vai treinando, as memórias do Xehanort voltam e ele resolve ir atrás do Kingdom Hearts de novo, porque já deu tão certo da primeira vez, vamos fazer uma segunda, por que não? O Xehanort libera umas criaturas chamadas Heartless, né, que como o nome diz, são sem coração, e destrói Radiant Garden, que é onde o Ansem tava com ele, e transforma praticamente todas as pessoas que estão lá em Heartless também. E aí o Ansem fica preso nessa mesma dimensão que a Aqua tava. O Xehanort se divide, é confuso, mas vem comigo, a gente vai conseguir junto. E ele vira duas entidades, né? Uma que passa a se chamar Ansem também, e a outra que se chama Xemnas. Enfim, esse cara. Só que esse Xemnas, ele é um Nobody. Um Nobody é uma pessoa que teve o coração consumido pelas trevas. E essas duas entidades querem achar o Kingdom Hearts. Porque se não bastasse um cara querendo achar o Kingdom Hearts, agora ele tem dois caras querendo achar o Kingdom Hearts. Que maravilha. Então, o plano do Ansem é ir atrás das princesas do coração de luz, que são basicamente umas princesas da Disney, pra tentar achar o Kingdom Hearts. E o plano do Ansem é liberar o máximo de coração do corpo das pessoas, basicamente tornando elas em Heartless de certa forma, pra ver se o Kingdom Hearts aparece. E isso envolve matar uma galera. O Ansem tinha outros aprendizes além do Xehanort. Todos eles viram Nobodies e eles acabam criando a Organização 13, que vão estabelecer o seu posto, enfim, a sua base no Castle Oblivion, que por sinal é onde a Aqua escondeu o corpo do Ventus. Só que eles não acharam o corpo do Ventus porque, sei lá, cara, eu honestamente acho que foi só um erro de continuidade. Bom, o Ansem, que tá lá com o plano de achar as princesas do coração, começa a liberar vários Heartless em vários universos, porque são vários universos que convivem juntos. Ele começa a fazer isso nas Destiny Islands, que é basicamente onde o Sora, o Riku e a Kairi estão. E aí começa basicamente o plot do Kingdom Hearts 1. As crianças não podem ser afetadas pela ligação delas com a Keyblade, também pela Kairi ser uma princesa do coração, apesar de que ela desmaia, fica desacordada e fica mal, mas ela não vira Heartless e por causa disso. E o Sora e o Riku também não, com os ataques, então eles só, sei lá, se machucam um pouco. E depois da confusão, né, a Kairi é atacada, o Riku tenta ajudar ela e o Sora, ele acorda, né, ele foi atacado, ele acorda depois e encontra o Donald Pateta. É muito engraçado falar isso. E eles estão atrás do rei Mickey. Ele largou o reino dele e saiu pelos mundos todos tentando descobrir por que, caramba, esses universos estão soltando Heartless por todos os lados, o que tá acontecendo? O Mickey foi atrás disso, o Donald Pateta estão tentando ir atrás dele. E o Sora olha aquilo e fala, por que não? Né? Já que a ilha que eu moro já tá destruída mesmo, vamos lá também, né? Nessa uma hora o Riku encontra o Sora e ele fica muito bravo que o Sora tá mais preocupado com o Mickey, Pato Donald e Pateta do que com a Kairi, que ainda tá desacordada, tá desmaiada, ele não sabe o que fazer com ela. E já que os três são muito amigos, o Riku achou que o Sora deveria estar se importando mais. E aí a Malévola, sim, a vilã da Bela Adormecida, essa mesma, começa a falar umas coisas no ouvido do Riku, tipo, ó, Sora não é teu amigo de verdade, Sora não quer saber de ninguém. E também ela tá tentando convencer o Riku de que ir atrás da escuridão é a única forma de salvar a Kairi. E aí ele vai lá tentar resolver o problema da Kairi dessa forma que não é muito correta, acho. E por enquanto é isso, essa é a parte 1
do vídeo, então calma, ainda tem história pra contar. Mas fica tranquilo que a gente vai contar ela. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muito louco, é muito difícil entender algumas coisas. Mas vamos lá, porque tem alguma lógica mais ou menos que dá pra seguir o fio da meada. Como sempre, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá joinha, compartilha pra todo mundo, curte nossas redes sociais e fique esperto que o segundo vídeo tá chegando com a segunda parte da história de Kingdom Hearts.